Entrei cedo em casa e segui o rastro das roupas dele até o nosso quarto. Os gemidos dela ecoavam pelas paredes, cada um mais profundo que o anterior. Não o interrompi. Fiquei ali parada, em silêncio, deixando-os terminar, porque o verdadeiro final me pertence. A trilha começava na minha porta da frente e terminava no meu casamento. Sapatos masculinos de couro italiano tamanho 42, chutados descuidadamente para o lado. Blazer azul marinho pendurado no corrimão como uma bandeira de rendição. Camisa branca de botões torcida no terceiro degrau. Segui cada evidência escada acima. A comemoração do acordo com Morrison foi esquecida enquanto eu subia em direção aos sons que vinham do nosso quarto. A voz de Emma ecoava pelas paredes, ofegante e desesperada, chamando o nome de David de um jeito que eu não ouvia há anos. Cheguei à porta do nosso quarto e congelei, com a mão pairando sobre a maçaneta, enquanto a paixão explodia a poucos centímetros de distância. Seus gemidos ecoavam pela casa, cada um cortando meu peito mais fundo. Mas eu não irrompi por aquela porta. Em vez disso, recuei em silêncio e os deixei terminar, porque o verdadeiro final desta história me pertencia. Minha pasta escorregou do meu ombro, caindo com um baque abafado no carpete do corredor. Dentro dela, garrafas de champanhe aguardavam para celebrar a aquisição da Morrison, que acabará de me tornar o sócio sênior mais jovem da história da Blackstone & Associates. 7 dígitos em bônus estavam na minha conta, o suficiente para financiar a viagem surpresa de aniversário à Toscana que eu havia reservado secretamente naquela manhã. O e-mail de confirmação ainda estava aberto no meu celular. A reserva da vila brilhava na tela enquanto a voz da minha irmã alcançava um crescendo atrás da porta do nosso quarto. Antes de continuarmos, quero agradecer por se juntar a mim para compartilhar essas histórias que importam. Se você acredita que justiça e lealdade ainda importam quando a traição nos atinge mais perto de casa, considere assinar. É gratuito e nos ajuda a alcançar mais mulheres que precisam ouvir isso. Agora, vamos ver como isso se desenrola. Recuei pelo corredor em silêncio, com a memória muscular me guiando pelas fotos de família que decoravam nossas paredes. David e eu na nossa formatura de direito. Emma como minha dama de honra, radiante em seda rosa. Nós 3 no último Natal, abraçados como se nunca fossemos nos separar. Cada rosto sorridente agora parecia a evidência de uma farsa elaborada na qual eu confiava demais para ver. O banheiro de hóspedes se tornou meu santuário. Tranquei a porta e sentei-me na pia de mármore, com o telefone tremendo nas mãos enquanto abria o aplicativo de gravação de voz. Os sons do andar de cima atravessavam claramente as paredes finas da nossa antiga casa vitoriana. Os sussurros ofegantes de Emma, os gemidos profundos de David, o render rítmico da estrutura da nossa cama, a mesma que escolhemos juntos no nosso 3º aniversário. 2 minutos e 37 segundos. Foi esse o tempo que gravei antes do silêncio se instalar no andar de cima. 2 minutos e 37 segundos de evidências documentadas que mudariam tudo. Meu reflexo me encarou no espelho da penteadeira. Rebecca Stone, especialista em direito empresarial, a mulher que acabará de fechar o acordo de fusão mais complexo de Chicago este ano. Meu terno cinza escuro ainda estava perfeitamente passado, o batom sem manchas, nenhum fio de cabelo fora do lugar. Eu parecia exatamente a advogada de sucesso que havia saído do escritório uma hora antes, em pleno triunfo profissional. Mas por trás dos meus olhos espreitava algo mais frio, mais calculista do que a mulher que eu fora naquela manhã. O assoalho rangia lá em cima enquanto eles se moviam pelo nosso quarto. Vozes suaves se aproximavam, baixas demais para distinguir as palavras, mas com um tom íntimo. Verifiquei a hora no meu celular, 15h42. David só deveria estar em casa depois das 19 horas. Suas apresentações para clientes da Henderson Industries às terças-feiras sempre atrasavam, ou pelo menos era o que ele me dizia nos últimos 6 meses. 6 meses. A linha do tempo se cristalizou em minha mente com precisão matemática. O interesse repentino de Emma por aulas de ginástica perto do escritório de David. Seu novo guarda-roupa de lingeries caras que ela havia modelado para mim durante nossas idas às compras. A agenda de viagens aumentada de David e suas madrugadas. A distância que se insinuou em nossas conversas. O jeito como ele começou a checar o celular constantemente durante o jantar. Todas as peças que eu havia descartado como evolução normal de um casamento de repente formaram um padrão claro.
Eles vinham planejando isso há meses, encontrando-se em hotéis, trocando mensagens durante jantares em família, rindo de piadas particulares enquanto eu me sentava ao lado deles, alheia à situação. A janela do banheiro de hóspedes dava para o nosso quintal, onde David passará o último fim de semana construindo uma pérgola para Emma, que seria usada no pátio do seu novo apartamento. Só estou ajudando minha cunhada, disse ele, suando no calor de outubro enquanto eu lhes levava bebidas geladas. Trabalharam lado a lado por horas, as mãos escovando enquanto passavam ferramentas, compartilhando sorrisos que agora tinham um significado completamente diferente. Meu celular vibrou com uma mensagem da minha assistente: "Parabéns pelo Morrison. Os sócios querem te levar para jantar no Le Bernardin. Pode chegar às 19 horas?" Olhei fixamente para a mensagem, lembrando-me de como eu havia planejado recusar qualquer comemoração naquela noite. Como eu queria correr para casa e surpreender David com champanhe e reservas para a Toscana. Como eu havia imaginado seu rosto se iluminando quando eu lhe contasse sobre nossa semana romântica na mesma região onde passamos nossa lua de mel 8 anos antes. Em vez disso, respondi, com certeza. Te vejo lá. Passos ecoaram pelo nosso quarto no andar de cima, seguidos pelo som do chuveiro ligando. Estavam limpando, apagando evidências, preparando-se para fingir que aquilo nunca tinha acontecido. Emma provavelmente dirigiria para casa, para o apartamento dela, e me mandaria uma mensagem mais tarde sobre planos para um café e fofocas sobre minhas irmãs. David desceria em 20 minutos, me beijaria no rosto e perguntaria sobre o meu dia, enquanto o cheiro da minha irmã ainda permanecia em sua pele. Mas eu não estaria ali para a apresentação deles. Não ficaria sentado durante o jantar, batendo papo enquanto eles trocavam olhares cúmplices. Não fingiria não notar o rubor nas bochechas de Emma ou a satisfação no sorriso de David. Em vez disso, eu iria celebrar meu triunfo profissional com colegas que respeitavam minha mente e valorizavam minha integridade. Eu brindaria ao meu sucesso enquanto planejava sua destruição com a mesma precisão metódica que usava para desmantelar argumentos contrários no tribunal. A água do chuveiro parou de correr. Vozes murmuravam atrás da porta do nosso quarto, seguidas pelo som suave de alguém se vestindo. Saí do banheiro de hóspedes e desci a escada dos fundos, andando pela minha própria casa como uma ladra, evitando ser detectada. No meu escritório, abri meu laptop e comecei a documentar tudo. Capturas de tela dos extratos do cartão de crédito de David que eu nunca tinha pensado em examinar de perto. Fotos do rastro de roupas com carimbos de data e hora. A gravação de voz carregada na nuvem com várias cópias de segurança. Provas que seriam válidas em qualquer tribunal, pessoal ou profissional. O carro da Emma parou na nossa garagem no momento em que eu terminava de criar a pasta com o título Processo de Divórcio, Documentação de Adultério. Pela janela do meu escritório, observei a BMW dela se afastando. Minha irmã foi embora sem olhar para trás, para a casa onde acabará de destruir a própria família. Os passos de David ecoaram pela cozinha, seguidos pelo som dele preparando o café. Sons normais de uma tarde normal, como se a última hora tivesse sido apenas mais uma terça-feira em nosso casamento comum. Mas não havia nada de comum no que veio a seguir. Porque enquanto eles estavam lá em cima escrevendo o fim dos nossos relacionamentos, eu estava lá embaixo planejando o início das consequências. O verdadeiro final desta história me pertencia, e eu estava prestes a garantir que fosse um final que eles jamais esqueceriam. A cafeteira borbulhava na cozinha enquanto eu abria o laptop do David no meu escritório. A senha dele não mudava há 3 anos, o aniversário da Emma, ironicamente. A tela se iluminou com sua caixa de entrada de e-mail, histórico do navegador e armazenamento em nuvem compartilhado que eu ajudei a configurar para eficiência no trabalho. O que encontrei lá redefiniria completamente a eficiência. Os extratos do cartão de crédito Chase foram carregados primeiro. Meses de transações que eu nunca me dei ao trabalho de verificar, já que mantemos contas comerciais separadas. Palmer Hotel todas as terças-feiras nos últimos 6 meses, $247 por visita. As taxas de serviço de quarto vieram em seguida: champanhe, morangos cobertos com chocolate, taxas de check-out tardio. As reuniões na Henderson Industries, que supostamente o mantinham fora até às 9 horas, eram, na verdade, estadias de 2 horas em hotéis que terminavam às 17 horas. Cruzei as datas com meu calendário. Todas as terças-feiras, eu trabalhava até tarde me preparando para a aquisição da Morrison. David estava a 5 quilômetros de distância, em uma suíte de luxo, com minha irmã.
No dia 15 de março, fiquei até meia-noite revisando contratos enquanto eles comemoravam a promoção de Emma com champanhe e serviço de quarto. No dia 22 de abril, pulei o jantar para preparar depoimentos enquanto eles pediam sobremesa para dividir entre lençóis de algodão egípcio. O Marriott no centro da cidade apresentou padrões semelhantes em dias diferentes, nas tardes de quinta-feira, quando David alegava jantares com clientes, nas manhãs de fim de semana, quando ele dizia que estava jogando golfe com Marcos, e até mesmo em uma escapada de fim de semana para Madison que coincidia com o suposto retiro de yoga de Emma. Eles documentaram todo o caso por meio de contas de despesas e serviços de localização. Meus dedos se moviam mecanicamente pelo teclado, capturando evidências com precisão jurídica. Cada imagem era salva com carimbos de data e hora, cada recibo categorizado por data e local. 6 meses de traição reduzidos a um rastro digital em papel que seria admissível em qualquer tribunal. O histórico de navegação do David revelou buscas que me embrulharam o estômago, melhores escapadas de fim de semana perto de Chicago, restaurantes românticos no centro, presentes de aniversário para ela. Ele estava planejando gestos românticos para Emma, esquecendo que nosso aniversário de casamento seria na semana seguinte. O marcador de página do site de joias mostrava brincos que ele nunca tinha comprado para mim. As reservas de pacotes de spa eram para mãos que não eram minhas. Mas foram as redes sociais da Emma que pintaram o quadro mais claro. O Instagram dela mostrava aulas de ginástica na academia a 6 quarteirões do escritório do David. Marque locais que eu nunca tinha ouvido ela mencionar. Check-ins em cafeterias durante o meu horário de trabalho. Visitas a restaurantes nos dias em que ela me dizia que estava ocupada demais para almoçar. De repente, seu novo guarda-roupa fez todo sentido. Vestidos de grife que ela havia desfilado para mim durante as compras, pedindo minha opinião sobre cores e estilos para seduzir meu marido. A 3 quarteirões de distância, Emma havia alugado um apartamento com seu nome de solteira, Emma Charlotte, em vez de Emma Mills. Os registros do imóvel mostravam um contrato de 6 meses assinado na mesma semana em que as visitas de David ao hotel começaram. Ela estava brincando de casinha com meu marido enquanto me pedia conselhos sobre relacionamentos com um homem misterioso com quem ela estava levando as coisas devagar. O armazenamento em nuvem revelou que as mensagens de texto de David eram sincronizadas automaticamente com o celular dele. Meses de conversas entre o cliente de Henderson e a Emma que pareciam cartas de amor disfarçadas de correspondência comercial. Sessão de estratégia de terça-feira confirmada significava reservas de hotel. Preciso revisar os detalhes do portfólio. Era o código para estou com saudades. Cliente quer consulta estendida significava passar a tarde inteira na cama. Meu telefone vibrou com uma mensagem da verdadeira Henderson Industries, ansiosa para continuar nossas discussões sobre o projeto no próximo trimestre. Obrigado pela excelente apresentação do mês passado. No mês passado, quando David alegou ter reuniões semanais com eles, o cliente real só se encontrou com ele uma vez. O café esfriou na minha mesa enquanto eu me aprofundava nas mentiras profissionais de David. Trocas de e-mails com Marcos demonstravam crescente frustração com a indisponibilidade de David durante reuniões cruciais com clientes. Prazos perdidos atribuídos a demandas de contas da Henderson que não existiam. Atrasos em projetos atribuídos a revisões do cliente que nunca foram solicitadas. Mas as evidências mais danosas estavam em uma pasta chamada Seguro Pessoal. Fotos tiradas pelo investigador particular que eu havia contratado 3 semanas antes, quando o comportamento de David finalmente despertou meus instintos de advogado. Imagens deles entrando juntos no Hotel Palmer. A cabeça de Emma no ombro de David em seu carro. O beijo deles do lado de fora do prédio secreto dela. 24 fotos no total, datadas e geolocalizadas, documentando o caso com precisão de tribunal. Eu suspeitava de algo depois que Emma começou a fazer perguntas detalhadas sobre a lei do divórcio durante nossos encontros para um café. Sua curiosidade sobre acordos pré-nupciais, divisão de bens e pensão alimentícia parecia acadêmica na época. Agora eu entendia que ela estava pesquisando minhas vulnerabilidades, reunindo informações para o eventual plano deles de me deixar. A investigação se aprofundou à medida que acessei os contratos comerciais de Emma por meio do banco de dados de clientes do nosso escritório. Seus endossos de influenciadores incluíam cláusulas de moralidade com todas as grandes marcas.
A empresa de bem-estar que patrocinou seu conteúdo de fitness, a marca de estilo de vida que apresentou sua imagem voltada para a família, a linha de cuidados com a pele que a comercializou como a figura de irmã confiável, todos continham termos de proteção de reputação que seu caso violaria. O contrato de trabalho de David revelou vulnerabilidades semelhantes. Sua empresa de marketing era especializada em marcas voltadas para a família, com cláusulas éticas que proibiam comportamentos prejudiciais ao relacionamento com os clientes. Seu caso com uma cliente, porque a marca de estilo de vida de Emma usava seus serviços, representava diversas violações profissionais que poderiam encerrar sua parceria imediatamente. As peças se conectaram com precisão matemática. David havia comprometido sua ética profissional ao ter um caso com uma cliente, gerando violações de conflito de interesses e potenciais processos judiciais para seu escritório. Emma havia violado seus contratos de patrocínio ao se envolver em comportamentos que prejudicaram sua imagem de marca voltada para a família. Juntos, eles criaram exposição jurídica suficiente para destruir suas carreiras. A tela do meu laptop se encheu de pastas organizadas, recibos de hotel, extratos de cartão de crédito, capturas de tela de mensagens de texto, fotos de detetives particulares, violações de contrato, violações de ética profissional. 6 meses de fraudes categorizadas e documentadas com a mesma minúcia que me tornará o sócio sênior mais jovem da Blackstone. Os passos de David se aproximaram da porta do escritório no momento em que eu fechava a última pasta. Sua caneca de café tilintou contra o batente da porta enquanto ele espiava lá dentro, a camisa perfeitamente passada, o cabelo ainda úmido do banho que compartilhara com Emma 20 minutos antes. Ei, querida, não esperava que você chegasse tão cedo, disse ele, com a voz carregada do tom casual de um homem que acreditava que seus segredos estavam seguros. Minimizei as janelas do navegador e sorri para o meu marido, o mesmo sorriso que usava com o advogado da parte contrária pouco antes de fazer os interrogatórios devastadores. O acordo com Morrison foi fechado antes do previsto. Pensei em voltar para casa e comemorar com a minha querida família. A palavra família pairava entre nós, carregada de um significado que só eu entendia. David sorriu de volta, completamente alheio ao fato de que sua celebração estava prestes a se tornar seu funeral. Porque enquanto ele estava lá em cima comprometendo seu casamento, eu estava lá embaixo construindo o caso que poria fim a tudo que ele havia construído. As provas estavam completas. A investigação estava encerrada. Agora vinha a parte para a qual treinei durante toda a minha carreira, a destruição sistemática dos meus oponentes usando apenas fatos, documentação e o poder devastador da verdade. Comemorar parece perfeito, disse David, acomodando-se na cadeira em frente à minha mesa. Talvez pudéssemos abrir aquela garrafa de Dom Pérignon que estamos guardando. Pedir comida para a viagem no Chase Lauren. Continuei digitando no meu laptop, os dedos se movendo pelas teclas que abriam arquivos que ele não conseguia ver do ângulo em que estava. Na verdade, acho que deveríamos esperar pela Emma. Ela também vai querer saber sobre o negócio com a Morrison. Sua caneca de café parou a meio caminho dos seus lábios. Emma? Por que ela se importaria com suas coisas de trabalho? Ah, acho que minha irmã se importa com muitas coisas que acontecem nesta casa. Fechei o laptop com precisão deliberada e me levantei, alisando a saia. Na verdade, tenho certeza de que ela vai descer a qualquer momento. Os olhos de David seguiram meu movimento em direção à cozinha, a confusão estampada em seu rosto. Ele não fazia ideia de que Emma ainda estava lá em cima, provavelmente retocando a maquiagem no nosso banheiro de hóspedes, preparando-se para sair escondida pela porta dos fundos, como já fizera dezenas de vezes. O armário de vinhos continha uma garrafa de Malbec que eu estava guardando para uma ocasião especial. Isso certamente se encaixava. Abri a rolha lentamente, deixando o som ecoar pela casa, e servi 3 taças. Vinho tinto parecia apropriado para o que estava prestes a acontecer. Becca, você está estranha, David gritou do escritório. Está tudo bem? Tudo vai ficar perfeito, respondi, levando os copos para a sala e colocando-os na mesa de centro. 3 copos dispostos em um triângulo, como o relacionamento tóxico que representavam. Passos rangeram no assoalho do andar de cima, Emma tentava se mover silenciosamente pelo nosso quarto. Ela provavelmente passará os últimos 10 minutos apagando evidências, alisando nossa colcha, borrifando aromatizador de ambiente para mascarar o cheiro da tarde que passaram juntos. Mas ela não conseguia apagar o rastro digital que eu já havia documentado.
David apareceu na porta da sala, atraído pela disposição dos vinhos. 3 taças. Estamos esperando alguém? Estamos esperando honestidade, eu disse, acomodando-me na minha poltrona favorita, com vista desimpedida tanto para a porta da frente quanto para a escada. Algo que esta casa não vê há 6 meses. A cor desapareceu de seu rosto como água de um copo quebrado. Ele abriu a boca para responder no momento em que os passos de Emma alcançaram a escadaria principal. Ela tentava escapar, mas os degraus de madeira da nossa antiga casa vitoriana revelavam cada movimento. Emma, chamei docemente. Você poderia se juntar a nós na sala? Tenho uma notícia maravilhosa para compartilhar. Os passos cessaram completamente. O silêncio se estendeu entre os 3 andares da nossa casa como um nó se apertando. Então, lenta e deliberadamente, os saltos de Emma desceram os degraus restantes com um clique. Ela apareceu na nossa porta, vestindo a camisa branca de David por cima da calça jeans, a camisa larga e obviamente masculina. Seu cabelo estava penteado com os dedos, mas ainda bagunçado, o batom desbotado, as bochechas coradas de culpa e paixão recente. Quando ela me viu sentada calmamente com 3 taças de vinho, seu rosto empalideceu. Rebeca, sussurrou ela, e meu nome saiu de seus lábios como uma confissão. Olá, irmã. Eu estava contando ao David sobre meu dia incrível. A aquisição da Morrison fechou mais cedo, e decidi voltar para casa e surpreender minha querida família. Apontei para os assentos vazios. Por favor, vocês duas, sentem-se. Temos tanto para discutir. Os olhos de Emma dispararam em direção à porta da frente, depois voltaram para David, depois para mim. Ela calculava rotas de fuga inexistentes, finalmente entendendo que aquilo não era uma descoberta, era um julgamento, e eu era a promotora. David recuperou a voz primeiro, embora ela saísse tensa. Becca, podemos explicar tudo. Não é o que parece, na verdade. Peguei meu celular e abri a gravação de 1 hora atrás. O som de Emma gemendo o nome de David preencheu nossa sala de estar, cristalino e totalmente condenável. Deixei tocar por exatos 10 segundos antes de apertar o botão de parar. Porque o som é exatamente o que parece. Emma afundou no sofá como se suas pernas não pudessem mais sustentá-la. David permaneceu de pé, com as mãos cerradas em punhos, sua confiança na sala de reuniões se desintegrando em um controle de danos desesperado. Há quanto tempo você está nos gravando? Ele perguntou. Tempo suficiente. Mas, falando sério, David, eu não precisava de gravações. Peguei meu laptop e o abri para exibir os recibos do hotel. Hotel Palmer todas as terças-feiras durante 6 meses. Marriott no centro para os jantares com os clientes às quintas-feiras. O apartamento que Emma alugou a 3 quarteirões de distância com seu nome de solteira. Devo continuar? Emma fez um som como ar escapando de um balão. Rebeca, eu nunca quis que isso acontecesse. É que, nós não planejamos. Você não planejou? Eu ri, o som agudo e sem humor a Emma, você alugou um apartamento em fevereiro. David começou a reservar quartos de hotel em março. Você vem planejando isso há meio ano enquanto me pedia conselhos sobre relacionamentos com seu novo homem misterioso. David deu um passo à frente, tentando retomar o controle. Olha, nosso casamento está em dificuldades há meses. Você está sempre trabalhando. A gente mal se fala. A Emma era só alguém com quem eu conseguia me conectar. Conectar, levantei-me lentamente, com a taça de vinho na mão. É isso que você chama de comprometer sua ética profissional tendo um caso com uma cliente? Porque a marca de estilo de vida da Emma usa os serviços do seu escritório, não é, David? Seu rosto ficou pálido. Ele havia se esquecido das implicações profissionais, do conflito de interesses que poderia destruir sua parceria. E Emma, virei-me para minha irmã, que agora chorava abertamente. Como exatamente você planeja explicar isso aos seus patrocinadores de bem-estar? As marcas voltadas para a família que te pagam para representar valores saudáveis. Tenho fotos de vocês dois se beijando do lado de fora do seu apartamento secreto. Muito voltado para a família. As lágrimas de Emma se transformaram em soluços. Por favor, Rebeca. Eu sei que errei, mas podemos resolver isso. Eu sou sua irmã. Você é minha irmã.
Pretérito perfeito. Fui até meu laptop e virei a tela para eles. Os papéis do divórcio já estão redigidos. David, você tem 48 horas para juntar seus pertences e encontrar outro lugar para morar. O acordo pré-nupcial que assinamos é irrevogável. Adultério anula qualquer direito sobre meus bens. As mãos de David tremiam agora, seu charme habitual completamente inútil. Becca, por favor, não faça isso. Podemos fazer terapia. Resolver as coisas. Emma, você está demitida da campanha de marketing da nossa empresa, com efeito imediato. Amanhã de manhã, logo cedo, notificarei seus patrocinadores sobre suas violações da cláusula de moralidade. Fechei o laptop com firmeza. A carreira de vocês duas está prestes a se tornar muito interessante. Emma olhou para mim com as bochechas manchadas de rímel. Você está destruindo nossas vidas por causa de um erro. Eu não estou destruindo nada. Vocês dois fizeram isso quando decidiram ter um caso na minha casa, na minha cama, mentindo na minha cara por 6 meses. Larguei minha taça de vinho e caminhei em direção à porta. Estou apenas documentando as consequências. David fez uma última tentativa desesperada. Aonde você vai? Precisamos conversar sobre isso. Peguei minha bolsa e as chaves do carro, sentindo-me mais leve do que me sentia há meses. Vou comemorar o acordo com Morrison com colegas que respeitam a integridade. Vocês dois podem se ver livres. Só lembrem-se, 48 horas, David. Depois disso, as fechaduras mudam. A porta da frente fechou-se atrás de mim com uma finalidade satisfatória, deixando-os sozinhos nos destroços de suas escolhas. Eles pensaram que estavam escrevendo uma história de amor. Em vez disso, foram os autores de sua própria destruição, e eu era apenas o editor, garantindo que o final deles fosse devidamente pontuado. O motor do meu BMW ronronou quando saí da garagem em marcha ré, deixando David e Emma para processar os destroços de sua alegria vespertina. Mas isso era apenas o início. A verdadeira destruição exigia precisão, timing e o tipo de conexões profissionais que passei 15 anos cultivando. Minha primeira ligação foi para Marcus Richardson, sócio de David e o cérebro por trás do sucesso da empresa de marketing deles. Marcus atendeu no segundo toque, com a voz carregada do estresse de alguém lidando com gerenciamento de crise. Rebecca, isso é inesperado. David está disponível? Ele perdeu nossa apresentação na Henderson Industries esta tarde. É exatamente por isso que estou ligando, Marcus. O David não está mais cuidando da conta do Henderson. Aliás, ele não está mais cuidando de nenhuma conta. Entrei no estacionamento do Le Bernardin, onde meu jantar de comemoração me aguardava. Verifique seu e-mail nos próximos 5 minutos. Você vai entender tudo. Enviei o pacote completo enquanto caminhava em direção ao restaurante, fotos do detetive particular, recibos do hotel, capturas de tela de mensagens de texto, documentação de David usando reuniões com clientes como disfarce para seu caso. As evidências eram contundentes e abrangentes. Marcus ligou de volta antes que eu chegasse ao balcão da recepção. Meu Deus, Rebecca, há quanto tempo isso está acontecendo? Sua voz carregava uma mistura de choque e alívio. Estou desconfiado há meses. David não está disponível em reuniões cruciais com clientes, perdendo prazos, alegando que Henderson exigiu mais tempo do que qualquer conta justificava. 6 meses de fraude documentada, Marcus. Ele vem cobrando horas de clientes por estadias em hotéis, usando recursos da empresa para facilitar seu caso, gerando potencial responsabilidade para o seu escritório. Aceitei o cardápio do garçom, mantendo a voz profissional. A marca de estilo de vida da Emma também é oficialmente sua cliente, o que significa que David violou os protocolos de conflito de interesses e os princípios básicos da decência humana. O acordo de parceria tem cláusulas éticas exatamente para essa situação, disse Marcus, e eu podia ouvir o farfalhar de papéis ao fundo. Reunião de emergência dos sócios hoje à noite. David suspenso imediatamente, aguardando investigação completa. Inteligente. Eu também recomendo revisar todas as faturas dos clientes dele dos últimos 6 meses. Você encontrará discrepâncias interessantes entre o trabalho efetivamente realizado e as horas cobradas. Pedi o menu de harmonização de vinhos, comemorando enquanto Marcus cuidava do controle de danos.
O pessoal da Henderson Industries vai ficar muito interessado em saber que eles têm pago pelas escapadelas românticas do David. A conversa terminou com Marcos me agradecendo pelas evidências e prometendo ação rápida. Um a menos. A destruição de Emma exigia uma abordagem diferente. Sua renda vinha de contratos de patrocínio construídos com base em uma gestão de imagem cuidadosamente elaborada. Os patrocinadores pagavam taxas premium por sua marca saudável e familiar, que promovia bem-estar, integridade e conselhos confiáveis sobre estilo de vida. Minha segunda ligação foi para Jennifer Walsh, diretora de marketing da Serenity Wellness Company, a maior patrocinadora da Emma. Jennifer e eu havíamos trabalhado juntas em várias aquisições corporativas, e ela confiava plenamente no meu julgamento. Rebecca, que surpresa agradável! Você está ligando para falar sobre a renovação do contrato da Emma? Estamos muito satisfeitos com os índices de engajamento dela. Na verdade, Jennifer, estou ligando para falar sobre as violações da cláusula de moralidade da Emma. Você precisa agendar uma reunião de emergência com o conselho. Enviei a ela o pacote de provas enquanto nosso garçom servia vinho. A Emma está tendo um caso com um homem casado, o marido da irmã dela, especificamente. Tenho fotos, documentação e provas registradas. O silêncio do lado de Jennifer se estendeu o suficiente para que eu tomasse 3 goles de vinho. Meu Deus, Rebecca, isso é devastador. A base da marca Serenity são os valores familiares e os relacionamentos autênticos. Não podemos ser associados a esse tipo de escândalo. Entendo perfeitamente. Na verdade, sou irmã da Emma, então isso é pessoalmente doloroso, mas profissionalmente necessário. O contrato dela contém cláusulas claras de proteção à reputação que este caso viola. Mantive a voz compreensiva enquanto desferia o golpe fatal. Achei que você merecia saber antes que se torne público. A resposta de Jennifer foi rápida e brutal. Reunião de emergência do conselho marcada para amanhã de manhã. Contrato da Emma suspenso, aguardando investigação. Remoção imediata do conteúdo dela de todas as plataformas da Serenity. O efeito dominó que eu havia previsto começou a acontecer exatamente como planejado. A terceira ligação teve como alvo os patrocinadores secundários de Emma, a linha de cuidados com a pele que a apresentou na campanha Irmã de Confiança, a marca de fitness que promoveu suas rotinas de exercícios, a empresa de moda sustentável que usou sua imagem voltada para a família. Cada conversa seguiu o mesmo padrão: silêncio chocado, agradecimentos agradecidos pelo aviso, medidas imediatas de controle de danos. Quando nossos aperitivos chegaram, Emma havia perdido aproximadamente 60% de sua renda anual. A destruição profissional de David exigiu um timing mais delicado. Seu escritório precisava descobrir suas violações éticas pelos canais adequados para evitar processos de demissão injusta. Mas a ligação de Marcos chegou na hora certa. Rebecca, a reunião de emergência com os sócios acabou de terminar. O David foi demitido, com efeito imediato esta noite. Estamos revisando todas as faturas dos clientes dele e podemos entrar com uma ação judicial por fraude. Marcos parecia exausto. Seu acesso às contas da empresa, listas de clientes e informações confidenciais foi revogado. A segurança está recolhendo seus pertences pessoais neste momento. E quanto à situação da Henderson Industries? Vamos nos reunir com eles amanhã de manhã para explicar a fraude de David e oferecer uma auditoria completa de faturamento. Eles estão compreensivelmente preocupados em pagar por serviços que nunca foram prestados. Papéis farfalharam novamente. Há também a questão da participação acionária de David na empresa. Os contratos de parceria incluem cláusulas de caducidade em caso de violações éticas. A base financeira de David estava desmoronando em tempo real, sem emprego, sem participação acionária, sem referências profissionais e com potencial de ação judicial por fraude. O homem que construiu sua identidade em torno do sucesso em marketing estaria desempregado em seu próprio setor. Mas a peça final exigiu uma gestão cuidadosa da mídia. As publicações especializadas em marketing de Chicago prosperaram com escândalos do setor, mas eu precisava controlar a narrativa para proteger minha própria reputação enquanto destruía a deles. Meu telefonema para Sarah Mitchell em marketing semanal chegou na hora certa. Sarah me devia um favor do caso de fusão da Jameson, e sua publicação alcançou todos os tomadores de decisão na comunidade de marketing de Chicago.
Sarah, tem uma matéria exclusiva sobre violações de ética profissional na Richardson & Associates, sócio principal demitido por fraude a clientes, violações de conflito de interesses e irregularidades no faturamento. Dei ela detalhes suficientes para escrever uma matéria convincente, sem mencionar os aspectos pessoais. David Richardson estava conduzindo negócios com clientes enquanto cobrava horas fraudulentas em suas contas. A história seria publicada na edição digital de amanhã, garantindo que o nome de David se tornasse tóxico em toda a indústria antes que ele pudesse inventar sua própria versão dos acontecimentos. A destruição de Emma atingiu as publicações especializadas de forma diferente. Blogs de marketing de influência divulgaram a história sobre violações da cláusula de moralidade e rescisões de contratos de patrocinadores. Sua reputação profissional seria destruída sem que eu sequer mencionasse nosso relacionamento familiar. Meu telefone vibrou com mensagens de texto enquanto a notícia se espalhava pelas redes profissionais, colegas se mostrando chocados com a demissão de David, diretores de marketing me agradecendo pelo aviso sobre o escândalo de Emma, contatos do setor se distanciando do meu ex-marido e da minha irmã. O vinho combinou perfeitamente com a minha satisfação. Enquanto David e Emma provavelmente ainda estavam sentados na minha sala de estar, tentando processar o confronto, seus mundos profissionais estavam desmoronando em tempo real. Telefonemas, e-mails, reuniões de emergência, rescisões de contrato, escoltas de segurança de prédios comerciais. Eles achavam que o caso da tarde era um assunto privado entre adultos que consentiam. Em vez disso, tornou-se um estudo de caso sobre como escolhas pessoais criam consequências profissionais. Suas reputações jamais se recuperariam desse tipo de exposição em toda a indústria. A verdadeira beleza era a precisão sistemática de tudo, sem explosões emocionais, sem cenas dramáticas, apenas destruição metódica, usando as mesmas redes profissionais sobre as quais construíram suas carreiras. Suas vidas profissionais haviam chegado ao fim. Agora vinha a parte interessante, vê-los tentando sobreviver às consequências financeiras e sociais de suas escolhas. Meu jantar de comemoração terminou com uma sobremesa mais doce do que qualquer chefe poderia preparar. Mensagens de texto documentaram a implosão financeira acontecendo em tempo real. A primeira veio de Marcos às 21h47, com suas palavras carregando o peso da inevitabilidade corporativa. Rebeca, aquisição da sociedade calculada. Violações éticas acionam cláusula de menor avaliação. David recebe $47 mil por 7 anos de participação acionária. Participação nos lucros eliminada retroativamente. Carteira de clientes sendo redistribuída amanhã. Desculpem a confusão que ele criou. $47 mil. David investiu toda a sua vida adulta construindo aquela sociedade, contribuindo com capital próprio, captando grandes contas e trabalhando 80 horas por semana para ganhar sua participação na empresa. Seu caso havia reduzido 7 anos de construção profissional a menos do que o salário anual da maioria das pessoas. As cláusulas de penalidades financeiras eram particularmente brutais. A Richardson & Associates havia redigido seus contratos de sociedade com proteção férrea contra exatamente esse tipo de violação ética. A má conduta profissional acarretava a perda de bônus de participação nos lucros, comissões residuais de clientes e crescimento futuro do patrimônio. David não perderia apenas o emprego, ele perderia todos os benefícios financeiros que havia conquistado nos últimos 3 anos. Meu celular vibrou novamente com uma notificação da conta do Instagram da Emma. Sua contagem de seguidores estava caindo em tempo real, de 127 mil para 123 mil na hora em que a notícia começou a se espalhar pelas redes do setor. Cada seguidor perdido representava uma perda de valor para os patrocinadores que pagavam taxas premium por suas métricas de engajamento. Mas a verdadeira devastação foi a rescisão simultânea dos contratos. A Serenity Wellness foi a mais rápida, publicando uma declaração sobre o rompimento com embaixadores da marca cuja conduta pessoal conflita com nossos valores familiares. O efeito dominó se espalhou por seu portfólio de patrocínios como um incêndio em pasto seco. A FitLife Athletics encerrou sua campanha de fitness, removendo seus vídeos de treino da plataforma e exigindo a devolução dos pagamentos por produtos não lançados. A marca de moda sustentável cancelou o lançamento de sua coleção, que representava 6 meses de trabalho e uma parcela significativa de sua renda anual. Até mesmo a rede de cafeterias local encerrou seu patrocínio para a rotina matinal, por não querer associar a imagem de família da comunidade a um escândalo de adultério. Peguei as projeções financeiras de Emma nos arquivos de clientes do nosso escritório.
Sua fonte de renda era diversificada e substancial: US$ 180 mil anuais em patrocínios primários, US$ 75 mil em parcerias secundárias, US$ 45 mil em cachês e palestras. Tudo isso construído sobre a imagem cuidadosamente elaborada de especialista em estilo de vida confiável que seu caso havia destruído em uma tarde. As implicações imobiliárias vieram em seguida. O contrato de aluguel do apartamento de luxo de Emma estava somente em seu nome, mas o aluguel mensal de $4.200 só era administrável com a renda de patrocínio. Sem esses contratos, ela enfrentaria um despejo em 2 meses. O apartamento que ela havia alugado como um ninho de amor se tornaria um fardo financeiro que ela não podia arcar. A situação de David era ainda mais precária. Nosso acordo pré-nupcial incluía cláusulas específicas de adultério que anulavam qualquer reivindicação de propriedade conjugal. A casa, as contas de investimento, a casa de férias em Michigan, tudo continuava sendo meu exclusivamente. Ele procuraria apartamentos de solteiro com o orçamento de um funcionário demitido, enquanto ainda pagava advogados para minimizar seus danos profissionais. Meu telefone tocou enquanto eu assinava a conta do jantar. O nome da Emma apareceu na tela, mas deixei cair na caixa postal. A mensagem dela foi reproduzida no banheiro do restaurante, com a voz trêmula de pânico. Rebecca, por favor, me ligue de volta. A Serenity rescindiu meu contrato hoje à noite. Eles estão exigindo a devolução do adiantamento da campanha do próximo trimestre. Eu não tenho esse dinheiro. Já gastei com o depósito do apartamento e novos equipamentos. Por favor, preciso de aconselhamento jurídico. Sei que você está brava, mas eu sou sua irmã. Não posso pagar um advogado agora. A ironia era deliciosa. Emma precisava de ajuda jurídica para lidar com as consequências de trair a irmã que, por acaso, era a advogada corporativa mais implacável de Chicago. Mas meus serviços jurídicos vinham com um prêmio que sua renda em colapso não conseguia suportar. A realidade financeira de David ficou mais clara através das notificações do meu aplicativo bancário. Nossa conta corrente conjunta mostrava suas tentativas desesperadas de acessar fundos que não estavam mais disponíveis para ele, cobranças recusadas em um hotel de estadia prolongada, um pedido de linha de crédito empresarial rejeitado, transferências mal-sucedidas de contas que exigiam ambas as assinaturas para saque. O acordo pré-nupcial tinha sido ideia minha 8 anos atrás, apesar dos protestos românticos de David sobre confiar no amor em detrimento da proteção legal. Agora, esse mesmo documento era sua sentença de morte financeira, protegendo todos os bens que eu havia trazido para o nosso casamento e conquistado durante ele. À meia-noite, meu telefone vibrava com atualizações de várias instituições financeiras. Os pedidos de crédito de Emma estavam sendo rejeitados devido à instabilidade repentina de renda. As tentativas de David de obter empréstimos emergenciais foram recusadas devido a demissões e preocupações com sua reputação profissional. Ambos estavam descobrindo que as instituições financeiras agem rapidamente quando um escândalo ameaça a capacidade de pagamento. Os honorários advocatícios seriam exorbitantes. David precisava de representação em direito trabalhista para sua disputa por rescisão, defesa por violação de ética e possíveis acusações de fraude por irregularidades em faturamento. Emma precisava de experiência em direito contratual para diversas notificações de violação, além de gestão de reputação para sua crise de relações públicas. Advogados de alto nível cobram de $500 a $800 por hora por esse tipo de controle de danos. Só o caso de David geraria $50 mil em honorários advocatícios antes de qualquer resolução. As múltiplas disputas contratuais de Emma poderiam facilmente custar $75 mil em representação. Somadas, as despesas legais excederiam o que muitas pessoas ganham em 2 anos. Enquanto isso, eu estava cuidando pessoalmente do meu próprio processo de divórcio, economizando honorários advocatícios e garantindo que cada detalhe protegesse meus interesses. A ironia não me passou despercebida. Eles precisariam de ajuda jurídica cara para lidar com as consequências que eu estava criando com minha própria expertise jurídica. A destruição do histórico de crédito seria igualmente devastadora. Pagamentos atrasados aos credores, adiantamentos de endosso inadimplentes, notificações de rescisão de contrato de trabalho. Tudo isso apareceria em seus relatórios de crédito em até 30 dias. Suas pontuações de crédito despencariam de excelentes para abaixo do valor de mercado, tornando futuros aluguéis de apartamentos, financiamentos de veículos e oportunidades de negócios exponencialmente mais caros. As referências profissionais de David já estavam contaminadas.
Marcus havia confirmado que a Richardson & Associates forneceria apenas verificações básicas de emprego, com anotações sobre violações éticas em seu arquivo pessoal, nenhuma recomendação positiva, nenhuma referência positiva de caráter, nenhum suporte de networking profissional para a busca de emprego. A situação de Emma era pior porque seu trabalho dependia inteiramente da reputação pública. O marketing de influência exigia que as marcas confiassem na resposta positiva do público-alvo. Conteúdo patrocinado. Sua associação com o escândalo de adultério a tornou intocável para marcas voltadas para a família, que representavam 90% do mercado disponível. A transformação financeira da noite para o dia foi impressionante. 24 horas antes, David e Emma eram profissionais de sucesso com um futuro financeiro promissor. Naquela noite, estavam desempregados, enfrentando contas judiciais que não podiam pagar, com crédito comprometido e reputações profissionais tóxicas. O caso da tarde havia custado a eles tudo o que haviam construído durante anos. E isso era só o começo. As consequências jurídicas, financeiras e profissionais continuariam a se propagar por suas vidas por meses. O verdadeiro final dessa história estava sendo escrito em saldos bancários, relatórios de crédito e formulários de emprego. Enquanto eles escreviam cartas de amor, eu escrevia seus obituários financeiros com a mesma precisão que me tornará o sócio sênior mais jovem de Chicago. O dinheiro fala mais alto do que tudo, e suas contas bancárias gritavam o preço da traição. A ligação mais difícil veio às 6h43 da manhã seguinte, antes que meus pais pudessem ouvir sobre o escândalo da Emma por qualquer outra pessoa. Mamãe atendeu ao primeiro toque, sua voz radiante com a energia matinal que eu estava prestes a apagar para sempre. Rebecca, querida, você acordou cedo. Como foi a comemoração do Morrison ontem à noite? Sentei-me na cozinha com o café esfriando, olhando para as fotos de família na geladeira enquanto me preparava para destruir tudo o que elas representavam. Mãe, preciso te contar uma coisa sobre a Emma e o David. Por favor, sente-se e coloque o papai no viva voz. O silêncio se estendeu por tempo suficiente para que eu ouvisse a porta do quarto dele se fechando, passos descendo as escadas, as cadeiras da cozinha raspando no azulejo. 23 anos de casamento os ensinaram a reconhecer a crise na voz da filha. Estamos os dois aqui, querida, disse papai, com a voz carregada do controle cuidadoso de um homem se preparando para más notícias. O que houve? Emma está tendo um caso com David há 6 meses. Cheguei em casa ontem e os encontrei juntos no nosso quarto. As palavras saíram clínicas, profissionais, desprovidas de emoção, porque sentir isso me destruiria. O relacionamento deles acabou. David vai se mudar, e Emma não faz mais parte da nossa família. O suspiro da mãe se transformou num soluço que ecoou pelo telefone como um golpe físico. O silêncio do pai foi pior, o tipo de silêncio que vem de um homem processando raiva e decepção em igual medida. Ai, meu Deus, Rebecca. Ai, meu Deus, não. A voz da mãe falhava a cada palavra. Não a Emma. Ela não faria isso. Ela não podia. Tenho fotos, mãe. Gravações, recibos de hotel, 6 meses de provas documentadas. Eu não podia poupá-los da verdade brutal, não podia deixá-los esperar por mal-entendidos ou reconciliação. Ela alugou um apartamento a 3 quarteirões da minha casa especialmente para o caso deles. A voz do pai, quando finalmente soou, carregava 30 anos de autoridade parental reduzidos a cinzas. Emma não é mais bem-vinda nesta casa. Ela não é mais bem-vinda em reuniões familiares. No que me diz respeito, agora temos uma filha. A firmeza em seu tom me surpreendeu. Papai sempre fora o defensor de Emma, o pai que defendia suas escolhas impulsivas e sua carreira criativa. Mas o adultério com o marido de sua irmã cruzava todos os limites morais que ele considerava sagrados. E o Natal, sussurrou mamãe, e eu conseguia imaginá-la olhando ao redor da casa decorada, já calculando quais tradições morreriam com o banimento de Emma. Ação de graças, aniversário dela, novas tradições, eu disse com firmeza. Umas que não incluam pessoas que destroem famílias por diversão. A conversa terminou com promessas de ligar mais tarde, depois que tivessem processado a devastação. Mas eu sabia que nossa dinâmica familiar havia mudado para sempre, 4 pessoas se tornaram 3 da noite para o dia, e o lugar vazio onde Emma um dia pertenceu seria doloroso demais para ignorar. Meu celular vibrou com uma mensagem da filha de 16 anos da Emma, Madison. Tia Rebecca,
Por que todos os contratos de marcas da mamãe estão sendo cancelados? As crianças na escola estão falando mal dela online. O que está acontecendo? Madison e seu irmão de 14 anos, Tyler, construíram seus próprios seguidores nas redes sociais com base na marca de estilo de vida da mãe. Faculdades estavam recrutando Madison para programas de marketing em mídias sociais, impressionadas com suas habilidades autênticas de criação de conteúdo. O canal de jogos de Tyler atraiu patrocinadores que valorizavam sua conexão com o público familiar de Emma. Tudo isso evaporou com o escândalo da mãe. As perspectivas de Madison na faculdade seriam prejudicadas quando os responsáveis pelas admissões pesquisassem seu sobrenome no Google. Os patrocinadores de jogos de Tyler se distanciariam de qualquer associação com a reputação manchada de Emma. As crianças estavam pagando pelas escolhas da mãe de maneiras que ainda não conseguiam compreender completamente. Não respondi à mensagem da Madison. Como explicar aos adolescentes que a mãe deles destruiu as oportunidades deles e da família? A mãe do David ligou enquanto eu dirigia para o escritório, com a voz trêmula de vergonha e desculpas. Margaret Richardson havia criado David para ser melhor do que isso, incutido valores que deveriam ter prevenido exatamente esse tipo de traição. Rebecca, sinto muito. Tenho vergonha do meu filho. Não sei como ele pôde fazer isso com você, com o casamento dele, com a família da Emma. Suas palavras saíram em meio a lágrimas que pareciam se acumular há horas. Eu falhei como mãe em algum lugar. Você não falhou, Margaret. David fez suas escolhas já adulto. Mantive a voz suave, pois os pais de David não mereciam punição pela falência moral do filho. Mas espero que você entenda por que não posso manter nosso relacionamento daqui para frente. Claro. Claro que não pode. Você me avisa se precisar de alguma coisa? Eu sei que os contatos comerciais do pai do David já estão se distanciando da nossa família. Todo mundo no nosso círculo social já sabe. A reputação da família Richardson foi um dano colateral na ruína profissional de David. Os parceiros de golfe de seu pai já estavam cancelando seus jogos de quinta-feira. As posições de sua mãe no conselho da instituição de caridade estavam se tornando incomodas, à medida que outros membros cochichavam sobre o escândalo de seu filho. David havia contaminado a posição social de toda a sua família com seu caso. O custo pessoal ficou mais claro à medida que amigos em comum começaram a escolher lados. Sarah e Michael Patterson, nosso casal amigo há 8 anos, ligaram naquela tarde com uma neutralidade cuidadosa que não enganou ninguém. Rebecca, soubemos que você e David estão se separando, disse Sarah, com a voz artificialmente animada. Queremos que você saiba que estamos aqui para vocês dois neste momento difícil. Nós dois? Ri amargamente. Sarah, o David estava tendo um caso com a minha irmã na minha casa há 6 meses. Não há ambos os lados o para apoiar aqui. O silêncio que se seguiu me revelou tudo sobre a lealdade deles. Sarah e Michael valorizavam a harmonia social acima da clareza moral, o tipo de pessoa que sugeriria perdão e seguir em frente em vez de reconhecer a profundidade da traição. Outros amigos reagiram de forma diferente. Jennifer Walsh, da minha turma de direito, ligou poucas horas depois de saber da notícia, com a voz carregada de raiva justificada. O que posso fazer? Você precisa de um lugar para ficar? Devo mandar matá-lo? Eu conheço pessoas. Sua lealdade feroz me lembrou porque amizades verdadeiras sobrevivem a crises, enquanto as superficiais se desintegram. Emma pode ir direto para o inferno, e David pode dirigir o ônibus. A auditoria de amigos foi brutal, mas esclarecedora. Casais que priorizavam a preservação do casamento em detrimento da justiça gradualmente pararam de me convidar para reuniões que incluíam David. Amigos que entendiam a traição se uniram com ofertas de apoio, quartos extras e serviços de difamação de caráter. As tradições natalinas seriam as vítimas mais duras. O dia de ação de graças na casa dos meus pais sempre foram uma perfeição caótica, as histórias dramáticas da Emma, as piadas horríveis do David, os excessos da mamãe na comida, os comentários do papai sobre futebol, as trocas de presentes na manhã de Natal, as comemorações de aniversário, os churrascos de verão. Cada tradição familiar agora carregava o fantasma de relacionamentos que não existiam mais.
Passei aquela noite sozinha em casa, andando pelos cômodos que David nunca mais ocuparia, olhando fotos de família que precisariam ser guardadas, o quarto de hóspedes onde Emma dormia durante as férias, a cozinha onde ela me ajudou a preparar inúmeras refeições, o deck dos fundos onde David fazia churrasco enquanto planejávamos futuros que não importavam mais. A dor era inesperada em sua intensidade. Eu havia perdido mais do que um casamento e uma irmã. Perdi toda uma infraestrutura de relacionamentos, tradições e história compartilhada. A vida que construía ao longo de 8 anos estava sendo demolida, não pelas minhas escolhas, mas pelas deles. Meu telefone acendeu com a 20ª ligação do dia da Emma. Deixei cair na caixa postal como todas as outras, com suas mensagens cada vez mais desesperadas formando uma trilha sonora para a destruição familiar que ela havia orquestrado. Rebeca, por favor. Mamãe não atende minhas ligações. Papai desligou na minha cara. Sei que errei, mas ainda sou sua irmã. Podemos superar isso. Por favor, não deixe que um erro destrua nossa família. Um erro. 6 meses de engano calculado reduzidos a um simples erro de julgamento. A ilusão era quase admirável em sua plenitude. Os laços familiares não foram apenas rompidos, foram incinerados. E das cinzas, eu construiria algo novo, algo honesto, algo que não pudesse ser destruído por pessoas que confundem prazer temporário com consequências permanentes. 3 meses depois, descobri que a vingança tem um sabor melhor quando acompanhada de café da manhã e notificações do LinkedIn. As atualizações do perfil do David se tornaram meu prazer culposo, cada marco na carreira um degrau a mais na escada que ele outrora galgara com tanta confiança. David Richardson busca novas oportunidades em marketing digital apareceu no meu feed como uma prece de um desesperado. Seu cargo anterior, sócio sênior da Richardson & Associates, havia sido discretamente alterado para profissional de marketing com vasta experiência. A empresa que ele cofundara não existia mais em seu histórico profissional, apagada como se a parceria de 8 anos nunca tivesse existido. Seus pedidos de emprego estavam sendo rejeitados mais rápido do que Marcos conseguia recomendar candidatos alternativos para preencher sua antiga função. Eu sabia porque a comunidade de marketing de Chicago era surpreendentemente pequena, e a notícia se espalhava pelas redes profissionais como um incêndio em florestas devastadas pela seca. Rebeca, achei que você deveria saber que o David foi entrevistado na Sterling Marketing ontem, Jennifer Walsh ligou para relatar. Ele está pedindo 60% do salário anterior, e mesmo assim eles recusaram. A reputação dele é tóxica. Ninguém quer contratar alguém que frauda clientes para assuntos pessoais. As mensagens no LinkedIn tornaram-se cada vez mais desesperadas à medida que as semanas se transformavam em meses. David começou a contatar contatos distantes da faculdade, antigos clientes, qualquer pessoa com orçamento de marketing e procedimentos de verificação de antecedentes inadequados. Suas mensagens pareciam cartas de apresentação cuidadosamente elaboradas, justificando a demissão da Richardson & Associates como a busca de novos desafios em busca de oportunidades de crescimento. Mas a comunidade empresarial de Chicago tinha boa memória e excelentes redes de comunicação. A história da fraude motivada por seu caso extraconjugal tornou-se um conto de advertência, compartilhado em salas de reunião como um exemplo de como a má conduta pessoal destrói carreiras profissionais. A tentativa de retorno de Emma foi ainda mais divertida. Sua nova biografia no Instagram dizia: vida autêntica, mãe solteira, conversas sinceras sobre a vida real, uma mudança completa em relação à sua marca anterior, que priorizava valores familiares. A seção de comentários em suas postagens de reformulação da marca oferecia mais entretenimento do que a TV a cabo premium. Autêntica? Quer dizer, tipo dormir autenticamente com o marido da sua irmã, aparecia em cada publicação, curtida por centenas de seguidores que permaneceram inscritos apenas para assistir à sua humilhação pública continuar. Sua tentativa de se tornar mãe solteira fracassou quando as amigas de faculdade de Madison descobriram os detalhes do caso e os compartilharam nas redes sociais. A filha adolescente de Emma passou a ser conhecida no campus como a garota cuja mãe destruía a família por causa de conteúdo no Instagram. A ironia era devastadora. A marca pessoal de Emma havia se tornado tão tóxica que estava prejudicando a reputação de seus filhos. O número de seguidores continuou diminuindo, apesar das estratégias de conteúdo cada vez mais desesperadas de Emma. Citações motivacionais sobre superar adversidades e aprender com os erros geraram tópicos de comentários repletos de recibos de sua traição, capturas de tela de registros de hotéis,
fotos de detetives particulares, gravações de voz. A internet nunca esquece, e o público de Emma tinha memórias duradouras. Suas tentativas de colaboração com marcas menores duraram exatamente um ciclo de negócios antes que as empresas descobrissem sua reputação. A empresa de suplementos fitness que inicialmente acolheu sua narrativa de luta autêntica cancelou o contrato após reclamações de clientes inundarem suas redes sociais. A editora de livros de autoajuda que havia demonstrado interesse em sua história de retorno retirou a oferta quando grupos focais reagiram negativamente ao reconhecimento de seu nome. Mas o desenvolvimento mais fascinante foi ver o relacionamento deles implodir sob a pressão do mundo real. O caso apaixonado que justificara a destruição de duas famílias estava desmoronando sob o estresse financeiro e o escrutínio público. Meu investigador particular, sim, eu mantive sob contrato, fornecia relatórios mensais que pareciam autópsias de relacionamentos. David e Emma foram morar juntos após seus respectivos despejos, dividindo um apartamento apertado em um bairro que representava uma degradação significativa no estilo de vida de ambos. Indivíduos observados em uma discussão acalorada do lado de fora de um prédio, dizia um relato. Mulher ouviu gritos sobre perspectivas de emprego. Homem respondeu com acusações de vício em redes sociais. Postura física sugeria tensão no relacionamento. O romance de conto de fadas estava se transformando numa coabitação mundana entre dois indivíduos desempregados e publicamente desonrados, que tentavam reconstruir suas carreiras do zero. A empolgação das reuniões secretas em hotéis havia sido substituída por discussões sobre o dinheiro do aluguel e fracassos em entrevistas de emprego. As tentativas de David de escapar da realidade geográfica o levaram a Milwaukee, onde uma pequena empresa de marketing lhe ofereceu um cargo júnior com um salário inicial. O homem que antes comandava distribuições de sócios de 6 dígitos agora fazia ligações não solicitadas para empresas locais de um cubículo compartilhado, construindo listas de clientes do zero aos 38 anos. Emma seguiu um caminho semelhante em Minneapolis, onde seu reconhecimento de nome era mínimo e seu escândalo não havia penetrado nos círculos de influenciadores locais. Ela recomeçou com 3.000 seguidores e contratos de patrocínio que valiam centenas, em vez de milhares de dólares. Seu apartamento de luxo foi substituído por um estúdio em cima de uma cafeteria. Seu guarda-roupa de grife foi vendido para cobrir as despesas de mudança. As soluções geográficas não estavam resolvendo seus problemas fundamentais de caráter. O novo empregador de David em Milwaukee descobriu suas violações éticas durante a verificação de antecedentes padrão, o que levou a outra demissão e a mais uma entrada em sua crescente lista de fracassos profissionais. As tentativas de marketing de Emma em Minneapolis foram prejudicadas quando influenciadores de Chicago compartilharam sua história com seus contatos do setor. A solidão da nova realidade tornou-se evidente através do silêncio nas redes sociais. As postagens de David no Facebook, antes repletas de eventos de networking e comemorações com clientes, haviam desaparecido completamente. Os stories de Emma no Instagram mostravam refeições solitárias e fins de semana vazios. A vibrante vida social que ela antes documentava foi substituída por um exílio isolado. Antigos amigos e colegas mantinham distância para proteger suas reputações. Os convites para jantares pararam de chegar. As listas de convidados para festas de fim de ano não incluíam mais seus nomes. Eventos de networking profissional tornaram-se campos minados onde sua presença poderia contaminar a reputação de outros participantes. Recebia atualizações por meio de conhecidos em comum que sentiam um prazer culposo em compartilhar sua contínua queda. Sarah Patterson, apesar de sua postura inicialmente neutra, não resistiu a relatar as tentativas frustradas de Emma de reconstruir seu círculo social. Ela apareceu na festa de aniversário da Jennifer sem ser convidada, sussurrou Sarah durante um encontro casual no Starbucks. Todos simplesmente pararam de falar quando ela entrou. O silêncio era brutal. Ela foi embora depois de 10 minutos. O isolamento profissional de David era ainda mais completo. Marcus o havia banido de eventos do setor, alertando outros empresários sobre suas violações éticas e histórico de fraudes. A comunidade de marketing, que antes competia por sua expertise, agora evitava ativamente qualquer associação com sua reputação manchada. O relacionamento deles, despojado do segredo excitante da paixão proibida, estava se deteriorando em culpa e ressentimento mútuos. As mesmas pessoas que arriscaram tudo por momentos roubados em quartos de hotel agora estavam presas juntas nas consequências de suas escolhas, assistindo uma outra fracassar na reconstrução das vidas que destruíram.
A emoção se foi, substituída pela realidade opressiva do desemprego, do exílio social e das consequências permanentes do prazer temporário. A história de amor deles havia se tornado um conto de advertência, e eles estavam vivendo o final infeliz em tempo real. Da minha confortável distância, observei o mundo deles continuar em chamas, fascinado por como eles subestimaram completamente o custo a longo prazo de sua indulgência de curto prazo. O verdadeiro final ainda estava sendo escrito, uma candidatura de emprego rejeitada e uma amizade perdida de cada vez. O terraço da marina da Vila Rosa dava para colinas ondulantes que se estendiam em direção ao infinito, douradas pelo pôr do sol toscano que eu deveria compartilhar com David exatamente um ano antes. Em vez disso, sentei-me sozinha com uma taça de Brunello, comemorando o aniversário mais libertador da minha vida. A reserva que fiz com uma esperança ingênua havia se tornado minha declaração de independência, uma jornada solo que provava que a felicidade não exigia a participação deles. A rotina matinal havia se tornado minha meditação, café ao amanhecer no terraço de pedra da vila, observando a névoa subir dos vinhedos enquanto lia e-mails de clientes que respeitavam minha integridade. O silêncio era diferente da solidão que eu esperava. Era pacífico, intencional, escolhido, e não imposto por traição. Meu telefone vibrou com uma notificação da Blackstone and Associates, promoção de sócio confirmada. Sócio gerente sênior, a partir de 1º de janeiro. Parabéns, Rebeca. A promoção que eu havia conquistado por meio da gestão de crise, e não apesar dela. Meus colegas reconheceram que alguém capaz de lidar com a devastação pessoal com tanta precisão profissional era exatamente quem eles queriam liderando sua empresa. A ironia era bela em sua totalidade. O caso de David e Emma, inadvertidamente, impulsionou minha carreira a patamares que eu jamais teria alcançado de outra forma. Os clientes solicitavam especificamente a advogada que sistematicamente desmantelou a reputação profissional do marido, mantendo seu próprio histórico impecável. Minhas habilidades de gerenciamento de crise se tornaram lendárias nos círculos jurídicos de Chicago. Rebecca Stone não ganha apenas casos, diziam clientes em potencial. Ela destrói a oposição tão completamente que ela nunca se recupera. A aquisição da Morrison havia sido esquecida, ofuscada pela aula magistral de destruição estratégica que eu dei à minha própria família. Novos pedidos de negócios chegavam diariamente de executivos enfrentando suas próprias traições, buscando a representação de alguém que entendesse que a guerra jurídica exige tanto habilidade profissional quanto firmeza pessoal. Minha fatura aumentou 40% desde o divórcio, e minha agenda estava lotada com 6 meses de antecedência. A piscina de borda infinita da vila refletia as estrelas surgindo no céu que escurecia enquanto eu lia as mensagens que vinha evitando. Os dados de contato da Emma apareciam repetidamente na minha lista de chamadas bloqueadas, e seu desespero aumentava a cada tentativa frustrada de comunicação. A última mensagem chegará naquela manhã, na hora certa para interromper meu tranquilo café da manhã. Rebeca, sei que você provavelmente não vai ler isso, mas preciso que saiba o quanto sinto muito. Não por ter sido pega, mas pelo que fiz à nossa família. Destruí tudo de belo na minha vida por algo que não significava nada. Sei que você não pode me perdoar, mas, por favor, saiba que eu te amo e sinto muito. Li 2 vezes, sentindo apenas uma leve curiosidade sobre a situação atual dela. O último relatório do investigador particular indicava que Emma trabalhava no varejo em Minneapolis, com sua carreira de influenciadora permanentemente enterrada em um escândalo. David vendia seguros em Milwaukee, e sua experiência em marketing era inútil diante de sua reputação. Meu dedo pairou sobre o botão de apagar por exatos 3 segundos antes de pressioná-lo. Alguns pedidos de desculpas chegam tarde demais. Algumas pontes queimam completamente demais para serem reconstruídas. Emma tinha feito sua escolha em nosso quarto, eu estava fazendo a minha neste terraço toscano. O vinho combinou perfeitamente com a minha satisfação, uma safra que custou mais do que o salário mensal de Emma em sua nova realidade. O sucesso financeiro havia acelerado junto com a realização profissional. A promoção da sociedade veio acompanhada de participações acionárias, participação nos lucros e bônus que fizeram a antiga renda de David parecer modesta. Minha carteira de investimentos triplicou desde o divórcio, livre das preferências conservadoras de gastos e dos empreendimentos comerciais arriscados de David. A casa que dividíamos agora era exclusivamente minha, reformada e redecorada para apagar qualquer vestígio da nossa vida juntos.
O quarto de hóspedes onde Emma costumava ficar havia se tornado meu escritório, onde eu planejava estratégias jurídicas que construíram minha reputação enquanto destruíam meus oponentes. Mas a verdadeira transformação foi interna. A mulher que ficará paralisada no corredor, ouvindo a traição através das paredes do quarto, evoluiu para alguém que controlava narrativas em vez de ser controlada por elas. A crise revelou uma força que eu desconhecia, uma precisão que eu não precisava desenvolver, uma crueldade que eu nunca tivera oportunidade de exercer. Os encontros foram retomados 6 meses após o divórcio, mas com critérios totalmente diferentes: homens que demonstravam integridade sob pressão em vez de charme em circunstâncias confortáveis, profissionais que entendiam que a confiança, uma vez quebrada, nunca poderia ser totalmente reparada, relacionamentos construídos com base no respeito mútuo em vez de fantasias românticas. O pôr do sol pintava o céu em tons de redenção enquanto eu erguia meu copo em direção ao horizonte. Para Emma e David, falei em voz alta para a noite italiana: obrigada por me mostrarem exatamente quem vocês eram antes de eu perder mais anos fingindo que vocês eram outra pessoa. A traição deles foi um presente embrulhado em devastação. Sem o caso deles, eu poderia ter permanecido a esposa e irmã confiante, construindo minha vida em torno de pessoas que viam a lealdade como opcional. As escolhas deles me forçaram a descobrir minha própria força, a construir algo melhor a partir das cinzas da destruição deles. O livro de visitas da vila estava aberto sobre a mesa ao meu lado, com anotações de hóspedes anteriores expressando gratidão por retiros tranquilos e escapadas românticas. Escrevi com cuidado, consciente de que minhas palavras durariam mais que a minha estadia. Para qualquer pessoa que esteja lendo isto e tenha descoberto a traição na vida, o verdadeiro final pertence a você. Escreva bem. De volta a Chicago, meu telefone mostrava mensagens de amigos comemorando seus próprios sucessos, colegas compartilhando vitórias profissionais, novos interesses românticos sugerindo planos de jantar para meu retorno, uma vida plena construída em relacionamentos autênticos, em vez das performances vazias que David e Emma haviam proporcionado. As estrelas emergiram com força à medida que a noite avançava, incontáveis pontos de luz provando que coisas belas podiam existir independentemente, sem precisar de conexão para brilhar. Aprendi a ser completa em vez de metade de algo quebrado, bem-sucedida em vez de solidária, estratégica em vez de confiante. Amanhã, eu voltaria para Chicago, para a posição de sócio que me aguardava, para a vida que construí a partir dos destroços das escolhas deles. Mas esta noite pertencia a este momento de perfeita solidão, esta celebração de me tornar exatamente quem eu deveria ser. Eles pensaram que estavam roubando a minha felicidade. Em vez disso, me deram um empurrãozinho para criar algo infinitamente melhor. O verdadeiro final me pertencia, e eu o escrevi exatamente como eu queria. A taça de vinho refletiu a luz das estrelas quando a levantei uma última vez, brindando não à queda deles, mas ao meu próprio renascimento magnífico das cinzas da traição deles. Se esta história da vingança calculada de Rebecca te deixou na ponta da cadeira, clique em curtir agora mesmo. Minha parte favorita foi quando Rebecca tocou a gravação da traição de Emma enquanto elas bebiam vinho na sala de estar, sabendo que ela já tinha destruído a carreira das duas. Qual foi o seu momento favorito? Deixe nos comentários abaixo. Não perca mais histórias emocionantes de justiça e vingança.